Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, antes de mais nada, dizer-vos aquilo que digo sempre, começarem por deixar aquele like bacana no vídeo que ajuda sempre bastante, subscreverem o canal que estamos já mesmo a chegar aos 4.000 subscritores, espero que na altura em que estejam a ver este vídeo já estejamos nos 4.000 e caso queiras podes carregar aí no botãozinho que diz aderir e por apenas 99 cêntimos por mês podes te tornar um apoiante e ter acesso a todos os vídeos de uma forma prioritária. Meus amigos, hoje vamos falar um bocadinho sobre a operação da Digi em Itália, um bocadinho à semelhança do que já tínhamos feito num vídeo aqui anterior, em que fomos analisar detalhadamente a operação da Digi na Roménia, a casa-mãe, e eu achei por bem nós irmos ver isto nas várias subsidiárias da Digi. Porquê? Porque no final de nós fazermos esta análise e de tentarmos perceber o que é que a Digi faz em cada um dos territórios onde está, podemos tirar algumas conclusões para perceber o que é que pode ou não levar a certas decisões, por exemplo, cá em Portugal, onde a Digi decidiu entrar de rompante com serviços próprios, não sendo operador móvel virtual e não fazendo uso de nada das outras três operadoras que já cá estavam. Portanto, isto não foi assim em todo lado e este vídeo vai servir também precisamente para nós analisarmos um mercado onde as coisas não foram assim e onde se percebe claramente que a Digi não consegue ter a expressão que tem, por exemplo, cá em Portugal. Portanto, se isto te interessa, fica por aí e vamos lá começar então aqui o nosso vídeo. Sem perder mais tempo, vamos passar, tal qual como fizemos no vídeo anterior a falar sobre a Roménia, vamos passar para o site italiano. O site italiano é substancialmente mais simples, é muito simples mesmo, inclusive é porque a Digi só fornece dois serviços em Itália, sendo que só forneceu um até há poucos anos atrás, ou seja, só no final de 2023 é que a Digi passou a fornecer internet fixa e em Itália, e mesmo assim só em zonas muito específicas, nomeadamente na zona de Turim, neste caso é a única zona onde vocês já vão ver aqui também no próprio simulador de cobertura, que a Digi está muito devagarinho a crescer em Itália desse ponto de vista. O foco principal é claramente neste caso no móvel. Bom, portanto, como eu vos disse, temos aqui serviços móveis e temos aqui internet fixa. Vamos olhar aqui para o serviço móvel em primeiro lugar. Eu creio que não seja necessário aqui grandes traduções, mas ele vai traduzir automaticamente. Temos então três tarifários. Temos o 5, o 6 e o 8. Sinceramente, eu não vou dizer esta palavra porque nenhum deles é ilimitado. A única coisa que estes tarifários têm de ilimitado são os minutos de chamada. Portanto, a Digi tem muita mania de utilizar estas palavras. Cá em Portugal nós temos o regulador à perna, à conta destas brincadeiras dos ilimitados que depois não o são, mas enfim. Avançando, portanto, para mim é o tarifário 5, o tarifário 6 e o tarifário 8. Bom, o que é que nós temos aqui? Portanto, temos três tarifários, 25 GB, 50 GB e 100 GB, ok? Portanto, não há aqui as verdadeiras ofertas de tarifários ilimitados. Já vão perceber também porquê. Depois, temos aqui minutos ilimitados para todos em Itália e minutos ilimitados para números Digi, ok? Neste caso, isto é igual para os três tarifários e temos 1000 SMS para a Digi e 10 SMS para as outras operadoras, o que também é igual para todas. O que é que há aqui de diferença? Entre o tarifário 5 e o tarifário 6 são 25 GB de dados e temos também 250 minutos internacionais, ok? Neste caso concreto, em qualquer uma das três ofertas, os dados são acumulativos, o que é sempre interessante. Depois, aqui a nível do tarifário mais caro, passa para 100 GB acumulativos e tem também aqui 300 minutos internacionais, o restante é tudo igual. Bom, preços 5, 6 e 8 euros. É caro? É. Atenção que nós temos que fazer sempre estes enquadramentos com base naquilo que é a realidade de cada um dos países. A situação financeira em Itália não é não é das melhores, nós sabemos disso, mas ainda assim o nível de vida lá é um bocadinho superior, nomeadamente os rendimentos são um bocadinho superiores àqueles que acontecem cá em Portugal. Bom, portanto, isto é o que eles vendem lá como sendo a oferta móvel, como sendo o core business deles. É literalmente o core business. Mas atenção, na Digi Itália não existe rede própria. Ou seja, a Digi em Itália é uma MVNO da Vodafone, ok? Pois é. Mas atenção que a Vodafone em Itália não é a Vodafone mãe. Portanto, houve aqui uma venda, tal qual como aconteceu em Espanha,
e basicamente a Vodafone foi adquirida, ou neste caso a Vodafone Itália foi adquirida pela Swisscom e portanto depois acabaram por fazer uma junção com a Fastweb. A Fastweb já era um grande player do ponto de vista da internet de fibra e a Vodafone era um player significativo do ponto de vista do móvel. Hoje em dia é Vodafone mais Fastweb, mas ficou com o nome de Vodafone, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu em Espanha. Portanto, há um acordo comercial, digamos assim, entre a Swisscom e entre a Vodafone para o uso do nome, porque o nome tem peso e tem relevância neste mercado, e portanto a Digi entrou em 2010. Eu estou a coçar a cabeça até, né? Porque foi há 16 anos atrás que a Digi entrou em Itália. E basicamente neste momento consegue estruturar a sua rede numa das melhores do mercado, que é a da Vodafone, e tem contrato até fevereiro de 2028. Portanto, estes serviços que aqui estão, jamais em tempo algum poderiam ser muito mais do que aquilo que são. Ou seja, andarem aqui com tarifários ilimitados, andarem com ofertas incríveis, é difícil quando se está a alugar o serviço a alguém. Ou seja, quando se é MVNO, não se consegue ser verdadeira concorrência a ninguém. Porque, ou pelo menos há aquelas que sejam ou que já estejam estabelecidas no mercado, ou que de alguma forma tenham capacidade de ter rede própria, ok? Em Itália existem algumas empresas relativamente estáveis, portanto temos a questão da Fastweb com a Vodafone como sendo o principal do mercado, temos a TIM, que é a Telecom Itália, que também tem ali 26-27% da cota de mercado, temos a Wind3 e temos a Iliad Itália. Portanto temos aqui 4 players robustos. Depois temos aqui 4 players de MVNOs, até existem mais, mas os mais relevantes são, em primeiro lugar, a PostMobile com 4% da cota de mercado, temos a Cop Voice com 2,1% da cota de mercado, temos a Laika Mobile com 0,9% da cota de mercado e temos a Digi com 0,5% da cota de mercado. Ou seja, estamos a dizer que nem dentro daquilo que são as operadoras móveis virtuais, a Digi Itália consegue ter uma expressão relevante, tendo 50% da dimensão da Laika, tendo 25% da dimensão da Coop e tendo 10% da dimensão da PostMobile. Ok? Portanto, é muito interessante que a Digi não consegue, ao final de 16 anos, ser um player minimamente relevante em Itália, e isto leva-nos a ver, de facto, algo que pode fazer sentido na nossa análise, que é, se a Digi entrou em Portugal com uma rede própria e com o objetivo de não ser uma MVNO de ninguém, muita dessa aprendizagem pode dever-se deste tipo de situações. Ou seja, eles já perceberam que fazendo o mesmo, querendo ser diferente, a fazer o mesmo é muito difícil. Porque vejam até, por exemplo, a PostMobile, que vem agora, neste caso, vai agora passar para a TIM, estava na Vodafone, ou seja, estava a utilizar PostMobile, que é a número 1 das MVNOs, com 4% da cota de mercado, estava a falar, ou seja, já estava na Vodafone, a Cop Voice, que estava também, neste caso, estava na TIM, agora foi para a Vodafone também. A Laika Mobile utiliza a rede da Vodafone, que à semelhança do que faz também em Portugal, e a Digital também está na Vodafone. Ou seja, a Vodafone não vai fornecer serviços muito diferentes para o mercado grossista do que aquilo que já fornece. Ou seja, tendo em conta que tu vais ter na tua mão o produto basicamente ao mesmo preço das tuas concorrentes, és uma MVNO e não vais conseguir fazer muito mais do que isto, ok? Vai ser difícil para ti conseguires fazer diferente, ok? Portanto, um bocadinho à semelhança daquilo que sucedeu também em Espanha, onde eles entraram como MVNO, mas para dar o salto, para começar a crescer verdadeiramente, estão-se a tornar uma operadora com serviços fixos, com serviços próprios, ou seja, deixar de ser MVNO da Telefónica e passar a ter infraestrutura própria e conseguir fazer esta transição, porque de facto há 16 anos que não conseguem ter uma relevância no mercado italiano, ok? Outra coisa que a Digi, portanto, agora já passou a fornecer é aqui a questão da internet fibra. Bom, como eu vos disse, esta internet só está disponível na zona, a província e na cidade de Turim, ok? Vocês mesmo podem colocar aqui. Portanto, claramente não vai conseguir ter uma expressão
muito significativa no que diz respeito ao número de clientes, pelo menos por enquanto. Bom, mas em todo o caso, a nível de preços, são preços superiores aos nossos, mas na minha opinião, acho que é algo que pode ser interessante para o futuro se de facto crescer. Ou seja, internet 500, 1 GB e 10 gigabits, exatamente igual ao que nós temos em Portugal, com 10, 15 e 20 euros por mês. São valores altos comparativamente àquilo que acontece em Portugal. Eles entraram em Portugal com um valor inferior a este, ou seja, nós cá em Portugal temos 7, 10 e 15, eles lá têm 10, 15 e 20. Mas cada realidade é uma realidade. Para nós percebermos claramente o que é que está em causa, teríamos que ir analisar exaustivamente o mercado italiano. Talvez mais para a frente eu faça alguns vídeos onde vou analisar mais detalhadamente os vários mercados, perceber os vários players, etc. Por agora estou-me a focar diretamente na Digi porque é aquilo que me interessa, começar a estudar e perceber as várias subsidiárias. Já falámos superficialmente, digamos assim, sobre a Digi espanhola, mas provavelmente irei fazer um vídeo específico sobre isso. Já falámos muitas vezes sobre a Digi portuguesa, já fizemos o vídeo em que falámos sobre a Digi da Roménia, estamos a fazer este vídeo onde estamos a falar sobre a Digi Itália, só nos fica a faltar falar sobre a Digi na Bélgica, onde tem também uma subsidiária e onde está também. Existem, ou já existiu no passado, algumas outras zonas, mas entretanto a Digi retirou-se, mas podemos primeiro analisar isto e depois fazemos um vídeo de resumo onde vamos tentar perceber as várias coisas, ok? Avançando, portanto, neste momento a Digi fornece estes 3 serviços de fibra, mas eu diria que isto não chega nem a 5 ou 10% do país. Portanto, ao fim e ao cabo, é isto que a Digi fornece. A nível daqui das ofertas combinadas, nós não vamos conseguir fazer o teste porque teríamos que ter uma morada para conseguirmos fazer aqui a cobertura. Eu já tentei aqui basicamente procurar aqui alguma morada, mas fica sempre difícil, ok? Deixa eu tentar escrever aqui praça. Olha, por exemplo, aqui uma coisa qualquer. Para Lungo, deve ser. Deixa eu ver. Se me aparece aqui qualquer coisa. Se ele me dá aqui, tipo... Olha, eu moro na 1. Dá. É isso. É aí que eu moro, mano. Ah, não tem coisa aí. É difícil. Nós estamos aqui a tirar para o ar. Era só para termos mais ou menos uma noção das coisas, né? Bom, não interessa. Província de Turim, cidade de Turim. Eu tinha escrito o quê? Deixa eu ver. Se eu escrevo aqui qualquer coisa e se ele acrescenta. Pá. Ok, Paesana, Parma, Pádua. Será Pádua, mano? Pádua 2. Não, é no 26 é que eu moro. Eu moro é no 26. Também não temos. Enfim, meus amigos, isto é uma luta. Mas pronto, basicamente vocês têm aqui os vários serviços. Podem fazer essa ativação, neste caso, online. Ao fazer esta ativação, o que é que nós temos aqui? Portanto, podemos selecionar... Eu não percebo... Isto deve ser um erro de tradução aqui do tradutor, ok? Pronto, as ofertas móveis, o que é que nós temos aqui? Ou seja, eu neste caso... O meu tarifário seria limitado, portanto não iria conseguir replicar aqui, mas pronto, ou seja, vocês aqui vão perguntar quer uma nova ou quer manter o meu número, vou dizer que quero uma nova, cartões sim, você receberá um cartão sim pelo correio e pronto, e depois aqui seria o restante, não dá para fazer aqui a soma, ok? Temos aqui a dizer navegação, isto deve ser a distribuição, deixa ver. Mostra-me o original, Spedizione, exatamente. Ou seja, vocês aqui vão pagar sempre 10 euros das taxas de envio para a vossa casa, ok? Portanto, aqui já sabem como é que é, Spedizione. Portanto, 10 eurinhos é sempre a bombar. Pode fazer sentido, uma vez que eles são MVNO e ganhar dinheiro fica difícil, não é? Portanto, se forem estar a enviar cartões aí ao pontapé. Mas pronto. Portanto, meus amigos, o que é que nós temos aqui para concluir? Temos aqui para concluir duas coisas. Em primeiro lugar, a Digi em Itália é claramente uma experiência que, apesar de certamente ser rentável, não é? Terá a sua rentabilidade, não é de maneira nenhuma algo absolutamente incrível, ok? E do ponto de vista da fibra, que é a segunda coisa que temos aqui a concluir, de facto pode ser uma tentativa de ser uma tábua de salvação para este mercado, começar a investir devagarinho lá nessa zona, porque eu acho sinceramente que é importante que a Digi comece a expandir. Mas isso é um bocadinho à semelhança daquilo que acontece cá em Portugal, que é, há muita gente que teria interesse em ter, neste caso, os serviços da Digi fixos, e não tem porque a Digi ainda não conseguiu chegar. Mas isto não é nós estalarmos os dedos
e termos as coisas. Inclusive, por exemplo, em Portugal há zonas onde as nossas operadoras principais acabam por subalegar fibra a outras empresas terceiras. Isto significa o quê? Significa que mesmo as empresas que já estão estabelecidas em Portugal há uma carrada de anos ainda não estão disponíveis em todos os lugares porque ou por uma vez não têm interesse ou porque simplesmente é financeiramente mais barato alugar a alguém e ter esse serviço dessa maneira. Bom, só para vos dar aqui alguns dados, os últimos relatórios que falam sobre a operação da Digi em Itália dão conta de sensivelmente 520 mil utilizadores ativos, os chamados RGUs. Estes RGUs são o quê? São basicamente Revenue Generating Unit, em português são unidades geradoras de receita. O que é que isso significa? Cada serviço é uma unidade geradora de receita. Um cartão SIM é uma unidade. Um serviço de internet fixa é uma unidade. Um serviço de televisão é uma unidade. Neste caso concreto, a Digi em Itália não tem televisão, não tem telefone fixo, só tem neste caso a internet fibra e tem os móveis. Mas tendo em conta que o valor que é dado é entre 500 e 520 mil utilizadores, neste caso RGUs, unidades geradoras de receita, isto tendo em conta que a fibra em Itália está tão limitada, podemos dizer que isto é maioritariamente só serviços móveis, ou seja, ter 500 mil cartões Digi ativos em Itália num universo de 109,2 milhões, que são os resultados que foram dados no primeiro trimestre de 2025 pelo regulador lá em Itália, é um valor muito baixo, ok? É um valor tão baixo que a Digi nem aparece nas cotas. Estes 0,5% que eu aqui fiz foi uma estimativa, porque basicamente nos resultados do regulador de lá, a Digi aparece na barra dos outros, ok? Aparece a Post Mobile, aparece a Cop Voice, aparece a Laika em alguns relatórios, a Digi nunca aparece, ok? E isto é para mim algo muito interessante, que é perceber que apesar de nós conhecermos a Digi na nossa realidade e percebermos que está a crescer e percebermos, porque a Digi em Itália também está a crescer, tem valores a melhorar, mas ainda assim, como vos digo, num universo de 109 milhões de cartões, por exemplo, que é onde está maioritariamente a operação da Digi neste momento, estar a crescer, mas estar ainda à volta dos 500 mil é um valor super baixo, e é um valor que claramente mostra que desta maneira a Digi não vai conseguir penetrar dentro daquilo que é o mercado italiano, e por isso é que eles estão a mexer com o lançamento aos finais de 2023 da questão da fibra. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste sobre isto, se achas que foi uma destas as experiências que levou a Digi a entrar em Portugal com um objetivo diferente, ou seja, com o objetivo de concorrer verdadeiramente e não de o ser simplesmente um operador móvel virtual, e se achas que vão ter sucesso aqui em Portugal e se vão conseguir reverter esta situação em Itália com o lançamento da sua fibra. Porque eu acho sinceramente que a velocidade neste caso do investimento em Itália vai depender das revenues em Itália, ou seja, eu acho que estas subsidiárias vão sempre crescendo à boleia dos seus neste caso, ou seja, dos seus lucros. Não vale a pena estar a fazer investimentos gigantescos em zonas onde se está há tanto tempo e não se consegue crescer. Um exemplo, por exemplo, daquilo que se passou em Espanha é: a Digi esteve como operadora móvel virtual há alguns anos e quando começou a perceber que tinha implantação e que estava verdadeiramente a crescer, avançou para o passo seguinte, porque o passo seguinte é caro numa primeira fase, que é o da construção da rede própria, mas tem um objetivo mais à frente, que é, a partir do momento em que eu tenho a minha própria rede, reduzo bastante os custos fixos, ou seja, o aluguer daquilo, passo a ter apenas os custos de manutenção e inicialmente tenho os custos de desenvolvimento, e isso vai-me permitir alcançar valores mais à frente e estar independente, digamos assim, daquilo que são as redes das outras operadoras, que vão sempre fazer com que eu não seja igual a elas, ou seja, não vou ter, em caso de problemas, a minha rede vai ser menos prioritária, em caso de novas tecnologias eu só irei ter quando já for algo mais do que conhecido, e portanto ao fim e ao cabo a Digi aqui em Itália mostra muito isso, mostra que apesar de estar presente, daqui a bocado há 20 anos não consegue ser uma operadora relevante. Inclusive em alguns relatórios a Digi dá sempre conta que está, por exemplo, presente em Itália, onde tem uma forte comunidade
da Roménia, ok? O objetivo principal é claramente esse, ou seja, a Digi quer estar onde exista uma forte implantação de comunidades romenas. Porquê? Porque isto é um bocadinho como a questão da Laika. A Digi vai crescer quanto maior for o número de pessoas que já conhecem a marca nesse determinado país. A Laika, por exemplo, tem uma fortíssima implantação em mercados asiáticos, mas mesmo cá na Europa e não só, as pessoas quando chegam a um novo país e chegam lá, aterram no aeroporto e dizem assim: bom, eu agora precisava de um cartão local porque os dados roaming são sempre relativamente baixos e se nós quisermos ter, neste caso, uma estadia maior num determinado país, vamos sempre querer ter um serviço local para estarmos à vontade. E, portanto, aqui a malta pensa logo, ok, vou comprar um cartão Laika que está sempre presente em lojinhas, em qualquer loja, esses pré-pagos da Laika estão sempre presentes, e, portanto, é isso um bocadinho que a Digi quer estar em mercados onde as pessoas também já estejam habituadas a falar ou ouvir falar da Digi, porque, como vocês sabem, e como já tiveram certamente a oportunidade de ler comentários sobre isso, ainda há muito preconceito para com a operadora Digi, porque não tem qualidade, porque são isto, são aquilo, pá, até comentários um bocado racistas e um bocado estranhos por causa do país de proveniência, e portanto é mais fácil crescer em primeiro lugar em zonas, ou foi mais fácil crescer nestas zonas, mas isto depois tem um efeito que é muito curto, que é chega a uma altura em que o restante das pessoas não vai nisso, ok? Vais conseguir ter ali uma base de clientes, tem aqui 500 mil clientes, não é coisa pouca, mas por outro lado é curto tendo em conta a dimensão do mercado. Portugal, esperemos que seja diferente, pelo menos a estratégia de entrada foi diferente e vamos ver se de facto nos próximos relatórios da Anacom vamos conseguir ver a Digi a crescer, eu espero que sim. E vemos então no próximo vídeo. Digam nos comentários se querem um vídeo de análise à Digi na Bélgica. Um grande abraço, fiquem bem e fui!